Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um resumo do livro aqui do canal Existery. E hoje temos o volume 2 dessa importante obra de Ivan Pavlov, Lições sobre Reflexos Condicionados. Em 10, 15 minutinhos no máximo vou estar passando para vocês os principais conceitos dessa obra e, obviamente, as aplicações práticas de todos esses ensinamentos, né? Como podemos fazer a diferença na nossa vida e na vida dos nossos pacientes, né? Ou dos nossos clientes. Então, vamos lá, sem mais delongas. O título completo seria Lições sobre Reflexos Condicionados, volume 2, né? Reflexos Condicionados e Psiquiatria, publicado em 1934, ou seja, 6 anos após a publicação do volume 1. O autor, como vocês já conhecem, Ivan Petrovich Pavlov, é o fisiologista russo, doutor em medicina e ganhador do Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1904. Ele foi pioneiro ao aplicar os princípios da fisiologia experimental para explicar os processos da mente e os processos comportamentais. Ele inaugura a base científica do behaviorismo e influencia, né, a psiquiatria biológica moderna, com repercussões até os dias atuais, ok? Então vamos lá. Qual que era o contexto da época, né? Na publicação do volume 2, né, ele escreveu já no final de sua vida, quando seu laboratório já havia acumulado décadas de experimentos sobre comportamento e de cérebro, né, para vocês verem a profundidade da dedicação dos estudos que Ivan Pavlov realizou. Diferente do volume 1, né, onde é apresentado ali as bases fisiológicas do condicionamento, este segundo volume vai compreender a mente humana, especialmente os distúrbios mentais, a partir destas bases. Tá? Então já o foco já é um pouco diferenciado. E é uma obra de maturidade científica e filosófica, com forte diálogo entre fisiologia, psicologia e psiquiatria. Então ele já avançou em seus conhecimentos e nos resultados de seus estudos. Qual que é a mensagem principal desta obra? Né? Que os mecanismos fisiológicos que regem o condicionamento, como por exemplo excitação, inibição e principalmente a associação, eles também são a chave para compreender a personalidade, esse modo mais próprio de ser do ser humano, as nossas emoções e as doenças mentais humanas, patologias mentais. Ok? Em uma frase para ilustrar essa ideia da mensagem principal, né? Abre parênteses, os mesmos princípios que explicam o aprendizado de um cão explicam também as perturbações e complexidades da mente humana. Então, o behaviorismo, né, toda a teoria de Pavlov se concentra basicamente nisso. Né? Não existe o conceito de inconsciente ou uma dimensão espiritual no ser humano, nada disso. Tá? Então vamos lá, vamos tratar dos principais conceitos teóricos desta obra. Do laboratório para a clínica, ou seja, Pavlov propõe que os princípios observados em cães, né, como condicionamento, inibição e generalização, também se aplicam a comportamentos e emoções humanas. Ele busca uma base fisiológica para os transtornos mentais, sugerindo que neuroses, histerias e depressões são causadas por desequilíbrios entre excitação e inibição cerebral. Um outro conceito muito importante, muito interessante. Os tipos nervosos humanos. Tá? Aí Pavlov vai ampliar a sua classificação dos tipos de sistema nervoso. Né? Então tem o sistema nervoso forte, o fraco, o equilibrado, o inibido, né? E o excitável. Aí ele vai dialogar com as teorias dos temperamentos humanos, as teorias de Hipócrates e de Galeno. Né? Ele propõe que a personalidade depende do equilíbrio entre esses sistemas, né? Sistema nervoso fraco, equilibrado e tal, de excitação e de inibição. Ele vai olhar, né, essa dinâmica. E exemplo,
né? Exemplificando, pessoas com sistema nervoso, por exemplo, forte e equilibrado, elas tendem a resistir melhor ao estresse. As de tipo fraco se tornam mais vulneráveis à ansiedade e depressão. Pavlov aproxima-se das teorias tipológicas psicológicas, né? Teorias de tipologia psicológica, como as de temperamentos do Hipócrates e as dos tipos psicológicos do Jung, que também trabalha com essa questão de uma base genética inata do comportamento, né? Uma base fisiológica. Tá bom? Vamos lá, mais conceitos desta obra. A neurose como um condicionamento mal formado. Quando a gente fala neurose, a gente está falando de um conflito psicológico. Tá? Então, a neurose, para Pavlov, né, como um condicionamento mal formado, ou seja, ele interpreta neuroses e transtornos emocionais como resultado de associações incorretas ou excessivas no sistema nervoso. Tá? O cérebro, incapaz de inibir estímulos conflituosos, ele entra em um estado de desequilíbrio. Tá? Exemplo, uma pessoa pode desenvolver fobia se uma experiência neutra, como um lugar ou um som, for repetidamente associada a uma emoção de medo. Né? A gente já falou bastante sobre o condicionamento, sobre o estímulo neutro sendo associado a algo aversivo, isso se torna, né, uma condição de medo. Um outro conceito interessantíssimo, o papel da inibição como freio mental. Tá? Pavlov ele vai valorizar o papel da inibição cortical, ou seja, a capacidade do cérebro de suprimir respostas automáticas. Né? Vamos falar de controle inibitório mais para frente, né? Na psicologia moderna, na neuropsicologia. Tá? A incapacidade de inibir estímulos ou reações impulsivas, né, leva à impulsividade, à ansiedade e a distúrbios emocionais. Essa incapacidade, né, de inibir essa impulsividade, esses estímulos ou reações. Então, a inibição passa a ser a base do autocontrole e, consequentemente, da saúde mental. Exemplo, dificuldade de parar de pensar em um trauma é vista como uma falha do processo de inibição. Né? Então vamos lá, temos mais conceitos interessantes desta obra. O ambiente e a educação emocional. Pavlov defende que o ambiente social e educacional vai moldar profundamente o nosso sistema nervoso. A formação de hábitos, emoções e atitudes é fruto de condicionamentos constantes, desde a infância, olhando para todo o nosso horizonte histórico, né? Todas as experiências repetidas, né? O contexto ao qual estivemos imersos ali, com seus condicionamentos e suas repetições, vão formando ali os nossos hábitos, vão moldando ali a nossa personalidade. Né? Exemplo, uma criança criada sob medo excessivo, ela pode desenvolver um sistema nervoso hiperexcitado, predisposto à ansiedade. Outro conceito, o cérebro como um sistema dinâmico. Né? Então aqui, Pavlov antecipa ideias modernas da neurociência atual, né? Ao descrever o cérebro como um sistema dinâmico de conexões mutáveis, adaptável, mas vulnerável ao estresse. É uma visão quase que neuropsicológica, né? Pensando nos dias atuais, muito mais avançada que a explicação puramente fisiológica do volume anterior, publicada 6 anos antes desta obra. Então, como sempre, eu trago as aplicações práticas para o dia a dia, como esses ensinamentos, né, se traduzem em lições práticas que podemos utilizar para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento e para ajudar os nossos pacientes, os nossos clientes, as pessoas que a gente atende e ajuda, né, no setting terapêutico. Então, pensando na vida pessoal, né, esses ensinamentos, né, vão nos trazer que hábitos emocionais e reações automáticas podem sim ser recondicionados através de técnicas e metodologias específicas. Exemplo, substituir reações de medo ou raiva por respostas calmas, através de novas associações positivas.
Na clínica psicológica, né, vai ser a base para terapias de recondicionamento e dessensibilização sistemática, técnicas atuais e modernas, né, percursoras das terapias comportamentais e da famosa TCC, a terapia cognitivo-comportamental. Exemplo, para ilustrar, né, tratar fobias expondo gradualmente o paciente ao estímulo temido, porém associando esse estímulo temido a sensações neutras ou positivas, fazendo isso de forma responsável e gradual, né, a gente vai recondicionando e tratando essa fobia, ok? Na educação, né, Pavlov mostra a importância do ambiente emocional equilibrado na formação da criança, evitando condicionamentos de medo, punição ou humilhação, né, mostrando, né, para os professores, por exemplo, os reflexos, as repercussões de punições, de humilhações na formação da personalidade humana. Algumas frases marcantes que eu sempre trago, né? Vocês que já acompanham aqui meu trabalho no canal, sabem que eu sempre trago frases marcantes das obras, o qual faço resumo aqui para vocês. Então vamos lá. As doenças mentais são, em essência, distúrbios fisiológicos do sistema nervoso superior. Tá? Então aqui Pavlov resume a sua tentativa de naturalizar a psiquiatria, né? Afastando ela de ideias espirituais, inconsciente, né? Essas questões. A educação do homem é, em grande parte, a arte de formar e de inibir reflexos, ou seja, vai ampliar o condicionamento para a formação moral e educacional. Olha a abrangência, a profundidade da ideia dele, né? Vocês estão me ouvindo aqui, podem discordar, não tem problema nenhum, mas essa é a ideia dele, sempre remetendo que a gente está no contexto, né, de praticamente quase 100 anos atrás. A liberdade humana é o domínio consciente sobre os reflexos automáticos, ou seja, Pavlov aproxima ciência e filosofia, ou seja, a liberdade enquanto um autodomínio sobre condicionamentos. Compreender, né, que muitos dos nossos comportamentos são devido a condicionamentos e eu tenho poder, né, com ajuda, obviamente, conhecimentos específicos, eu tenho o poder de recondicionar, ou seja, não seria um determinismo, né? Teria a possibilidade de recondicionamento e formar novos hábitos, equalizar temores, né, e neuroses e conflitos e tudo mais. Ok? Vamos para a reflexão final, iniciando aqui, né, pela lição principal dessa obra. Né? Esse volume 2, né, vai marcar a transição de Pavlov de um fisiologista experimental para um teórico da mente humana. Ele vai ver o comportamento, a emoção e a patologia como expressões de um mesmo mecanismo biológico, o condicionamento. Por que vale a pena ler este livro? Né? Esse livro vai unir ciência, psicologia e filosofia, hein? Mostrando que a saúde mental é resultado do equilíbrio entre estímulo, resposta e inibição. Uma visão que antecipa as abordagens neuropsicológicas modernas. Tá? Então, uma reflexão final aí, abre aspas, né? A compreensão de nós mesmos começa quando percebemos que nossos pensamentos e emoções também são reflexos e que é possível reeducá-los. Tá bom, pessoal? Deixo aqui meu muito obrigado para vocês. Se vocês gostaram deste conteúdo, né, curtam o canal, se inscrevam, né? Curtam este vídeo, se inscrevam no canal, compartilhe com alguém que você ama. Né? Tem o vídeo do volume 1 que já foi postado, tem a obra anterior, Reflexos Condicionados, do Pavlov também. Vou deixar tudo na descrição aí para vocês acessarem e ver lá também e enriquecerem ainda mais o arcabouço teórico de vocês e inspirando também vocês para lerem esta obra, ok? Encontro vocês no próximo vídeo. Forte abraço!